Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é os quadrinhos. Mas eu vou falar de um dos meus personagens preferidos dentro do universo de quadrinhos, que é o Lanterna Verde. O universo do Lanterna Verde é bem vasto, é imenso, que faz com que falar de todo ele, apenas um vídeo, fique um pouco inviável. Por quê? Porque se eu vou falar de todo o universo do Lanterna Verde, um vídeo só ficaria muito extenso e não abrangeria tudo mesmo dentro do universo do Lanterna Verde. Então ficaria um vídeo ineficiente, um vídeo que ficaria faltando coisa, além de um vídeo bem grande, entendeu? Isso não fica legal. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou falar mais basicamente sobre o Lanterna Verde, sobre o universo do Lanterna Verde, e posteriormente eu vou fazer outros vídeos falando especificamente de coisas dentro do universo do Lanterna Verde, como o espectro emocional, como a história de Lanternas Verdes específicos, surgimento dos Guardiões do Universo. Eu vou falar esses assuntos posteriormente. Como eu falei, hoje eu vou falar sobre Lanterna Verde de uma forma mais básica, entendeu? Focando numa totalidade, entendeu? Então vamos lá. Lanterna Verde, ou Green Lantern, é um personagem da DC Comics que, na realidade, já teve vários alter egos. Assim, Alan Scott, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz e Jessica Cruz, além de outros seres que não são humanos que também carregavam o título de Lanterna Verde. O poder do Lanterna Verde vem de seus anéis, que permitem que cada usuário manipule e controle a energia esmeralda, que essa energia confere inúmeros poderes, como voar, proteção. Eles podem criar uma proteção em volta deles ou de outras pessoas, criar construtos. Construtos são formas de criar objetos ou coisas a partir da imaginação, entendeu? Telepatia, obter informação de qualquer tipo, ou sensoriamento, e outros vários poderes que são explorados de acordo com os roteiristas. Quer dizer, depende do roteirista dar poder ou não ao Anel do Lanterna Verde. Na realidade, o Anel do Lanterna Verde é uma das armas mais poderosas do universo DC Comics e depende exclusivamente da pessoa que está usando. O anel, ele tem poder, depende da pessoa e sua força de vontade e sua imaginação. Assim, o poder desses anéis, do poder do Lanterna Verde, para ser usado, ele depende que o usuário seja íntegro, corajoso e tenha a capacidade de superar medo, ou o grande medo, entendeu? Eu posso separar estes anéis devem ser carregados através de uma bateria portátil que tem a forma de uma lanterna ferroviária. Por isso que é Lanterna Verde, por isso que esse nome Lanterna Verde, entendeu? E cada bateria cada anel deve ser carregado a cada 24 horas. Isso é o básico dentro dos Lanternas Verdes. A origem do poder do Lanterna Verde ele vai mudando com o tempo,
de acordo com o tempo, ou seja, retcons. Retcons é como a gente chama alteração de uma história básica, alguma mudança da história básica. Então nós chamamos de retcons. Mas a gente pode trabalhar com 3 origens específicas, são mais ou menos as básicas. A primeira é que ela é oriunda do coração estelar, que é uma concentração de energia mágica aleatória, entendeu? Do universo. E esse poder basicamente é utilizado por Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos, o primeiro personagem a ter a alcunha de Lanterna Verde, entendeu? A segunda origem que a gente trabalha com o poder do Lanterna Verde é que isso é oriundo de uma energia que foi construída pelos Guardiões do Universo posteriormente. Essa energia foi trabalhada com uma ideia do espectro emocional. Espectro emocional eu vou trabalhar mais adiante em outros vídeos, mas eu posso dar uma pitada um pouco. Espectro emocional é uma energia, que é gerada através de cada ser vivo, senciente do universo, entendeu? E que ela está dividida em vários espectros. Aqui dessa origem de poder seria o espectro emocional da vontade, entendeu? E como eu falei, foram os guardiões que trabalharam com essa energia, construíram essa energia e trabalharam com essa energia, entendeu? Esse poder está ligado aos personagens que surgiram após a Era de Ouro dos quadrinhos, entendeu? E basicamente continua até hoje, entendeu? Não mudou muito. A terceira está ligada à energia do verde, a energia dos elementares. E o verde é constituído a partir de toda a energia, de toda a forma de vida vegetal do planeta Terra. Isso está ligado à origem, ligado ao reboot da saga Flashpoint, quando eles criaram os Novos 52, e está ligado à nova Terra 2, nova realidade Terra 2, entendeu? Vamos começar. O primeiro Lanterna Verde, na realidade, foi criado na Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro dos quadrinhos ela começa em 1930, 29, 30, Era de Ouro, onde os primeiros super-heróis realmente foram criados. Os primeiros quadrinhos foram criados mesmo. E esse Lanterna Verde ele foi criado por Martin Nodelli e Bill Finger. Entendeu? Foram criados por esses dois autores. E ele estreou na revista americana All American Comics, número 16 de 40. Esse personagem, esse Lanterna Verde, primeiro Lanterna Verde, foi conhecido como Alan Scott, que era um engenheiro executivo que desenvolveu-se num acidente ferroviário, entendeu? Causado por sabotagem. Ele estava dentro do trem que ia ser sabotado, quando de repente ele caminhando, ele localizou uma velha lanterna ferroviária que começou a brilhar, envolveu ele numa luz verde. O trem se acidentou, todo mundo morreu, menos ele. A lanterna começou a falar com ele, uma entidade da lanterna começou a falar com ele, explicando que é Lanterna Verde, que ele foi escolhido para ser Lanterna Verde, entendeu? Que é o dever dele. E essa lanterna ensinou ele como pegar uma parte da própria lanterna e confeccionar um anel, em que ele deveria carregar periodicamente, 24 horas, e ele poderia usar para combater o crime, ajudar as pessoas, e foi o que ele fez. Ele usou o poder do anel para descobrir o sabotador, ele descobriu, entendeu? E ele passou a usar uma roupa, entendeu? Essa roupa que está aparecendo aí, e lutar contra o crime. Esse aqui foi o primeiro Lanterna Verde. E diferente do Lanterna Verde que seguiu depois da Era de Prata, o único ponto fraco desse Lanterna, na realidade, era a madeira ou qualquer substância que fosse feita de madeira. A energia do anel não tinha efeito sobre isso. Então, esse Lanterna, ele tinha o único problema era isso. E esse personagem, ele trabalhou muitos anos, ele na década de 40, 50 e após a década de 60, que era de prata, ele não foi aposentado, mas foi colocado um pouco de lado. Ele trabalhou junto com a Sociedade da Justiça, que foi o primeiro grupo de super-heróis da DC Comics que reuniu todos os heróis da época, todos os heróis mesmo juntos da época que se reuniram ali.
E, claro, teve a crise, depois ele foi passado por uma Terra 2, depois teve a crise Infinitas Terras, ele voltou para a Terra Única, ele deixou de ser lanterna, ele abdicou do poder do coração estelar pelo anel, ele absorveu energia para ele se tornou sentinela, depois ele voltou a ser lanterna verde. Então tem toda uma história. Eu não vou detalhar muito a história desse personagem, porque eu vou fazer isso posteriormente, porque tem muito assunto para falar de cada um dos personagens que tornaram-se lanterna verde, pelo menos dos principais, entendeu? Depois que a Era de Ouro acabou, em década de 60, como houve as grandes reformulações dos quadrinhos americanos, um novo personagem foi criado para usar o título de Lanterna Verde, e esse foi Hal Jordan. Ele assumiu o manto de Lanterna Verde. Mas não foi só isso, não. O conceito de Lanterna Verde foi mudado, porque o Lanterna Verde era um personagem, apenas um indivíduo. A partir de 60, ele se tornou não mais um indivíduo, mas um grupo de indivíduos que utilizavam esse título de Lanterna Verde. Eles tinham a função de patrulhar o universo, trazendo justiça, ajudando as pessoas que estavam necessitadas, os mundos que estavam necessitados, entendeu? E eles, da mesma forma que o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, esses personagens, essas pessoas que tinham esse título, eles usavam um anel de poder, entendeu? Que tinham que recarregar a cada 24 horas. A bateria portátil tinha similaridade com uma antiga bateria ferroviária, entendeu? Eles tinham vários poderes, como o Alan Scott teve, mas a fraqueza deles era diferente, a única fraqueza dele. Mas assim, eu vou falar um pouco. Como eu falei, o poder do oriundo do segundo do Lanterna Verde, que era do segundo, que foi criado pelo Guardiões do Universo, era energia, uma energia que foi criada pelos Guardiões depois do Retcon. Na realidade, ele foi dado como um espectro emocional, ligado ao espectro emocional da vontade. Então, era isso. E os Guardiões, eles criaram esse poder, eles resolveram criar essa estrutura policial, que na realidade tinha 3.600 integrantes que patrulharam o universo, que depois, há pouco tempo atrás, eles passaram a ser 7.200, eles dobraram o número, mas assim, depois eu vou falar isso mais especificamente num outro vídeo. O que aconteceu? A primeira história que revelou que os Guardiões criaram essa grande tropa, a tropa dos Lanternas Verdes, foi porque um tempo atrás, um dos seus membros, os Guardiões eram muito velhos, eles são a raça mais velha do universo e são imortais, alcançaram a imortalidade. Um dos seus, numa arrogância muito grande, tentou desvendar os segredos do universo e acabou criando um universo de antimatéria e dividiu o universo em multiversos infinitos. Por causa disso, o universo, que tinha uma certa paz, ele foi impregnado de uma maldade. E os Guardiões, que na realidade na época não eram Guardiões, eram Malthusianos, eles se sentiram responsáveis e resolveram, por causa do crime de do seu povo, resolveram patrulhar o universo e se tornaram os Guardiões do Universo, indo para o planeta Oa. E ali eles criaram a grande bateria central. Inicialmente, esses Guardiões, eles utilizaram androides sencientes para fazer isso, utilizando da grande bateria para fazer isso, com a energia verde, que era oriunda da força de vontade, para na realidade guardar o universo, proteger o universo. Só que houve um problema, os androides se revoltaram e destruíram um setor todo, 666, que depois daria origem a uma outra tropa, mas isso eu vou falar depois. Os Guardiões viram que isso não daria certo e eles resolveram convocar seres vivos que fossem íntegros, que fossem corajosos e que tivessem a capacidade de superar o medo. E eles criaram anéis. Esses anéis seriam distribuídos por todo o universo e recrutariam indivíduos dessa forma, corajosos, íntegros e que pudessem superar o medo. Então, esses foram os Lanternas Verdes que há milhões de anos atrás começaram a patrulhar o universo e combater o mal em todo o universo. Então surgiu a tropa dos Lanternas Verdes aí.
E como eu falei, cada Lanterna Verde recebia um anel. Esses anéis, eles davam poder, como eu falei no início do vídeo, poderes que dependendo do roteirista eram mais ou não usados. Mas o básico desses poderes eram voar, proteção dele ou de outras pessoas, telepatia, informações e o restante, e assim, criar construtos, e o restante era de acordo com cada roteirista. Mas o básico que se falava é que o poder do Lanterna Verde dependia muito da força de vontade e imaginação. Mas é básico assim. Mas como eu falei, dessa época de prata, o primeiro Lanterna Verde criado foi o Hal Jordan, que era um piloto de teste, e foi selecionado por o antigo Lanterna Verde do setor dele, o setor 2814, para ser o novo Lanterna Verde da Liga. E assim, uma coisa que eu não falei, os Guardiões dividiram o universo em vários setores, 3.600 setores. Isso aí continua mesmo hoje, só que hoje são 2 Lanternas Verdes em cada setor. Na época que foi criado, era apenas uma Lanterna Verde por setor. E o Hal Jordan recebeu o anel e passou a ser Lanterna Verde de setor. Ele foi treinado por o antigo amigo do Absur, que é o Sinestro, que era um dos maiores Lanterna Verde também com o Absur. Só que o Sinestro foi desmascarado porque ele era um déspota, ele era um fascista que controlava todo o povo dele, controlava de forma muito, mas muito intensa, fazendo até obrigando as pessoas a serem escravas e a fazer as coisas do jeito que ele queria. Se não fizesse, eram punidos que poderia ser até a morte. Então os Guardiões descobriram através de Hal Jordan. O Sinestro foi na realidade banido para o universo antimatéria, e depois ele retornou posteriormente com um anel de energia amarela, e depois foi explicado com um anel abastecido com energia do espectro emocional do medo. Mas isso é um assunto que eu vou falar em outro vídeo. Entendeu? E o Hal Jordan foi Lanterna Verde durante muito tempo, depois desistiu, voltou a ser, morreu, voltou como outro herói, como Espectro, depois voltou a ser Lanterna Verde. A história do Hal Jordan é muito extensa, mas Hal Jordan não foi o único Lanterna Verde escolhido por Absur. Quando o Absur estava morrendo, ele localizou 2 pessoas com o mesmo potencial. Um era o Hal Jordan, que foi escolhido, e o outro era Guy Gardner, um professor de educação física, um sociólogo, e ele só não foi escolhido porque ele estava muito longe. Mas os Guardiões resolveram que ele podia ser o substituto do Hal Jordan, quando o Hal Jordan se ferisse ou ficasse incapacitado, ou mesmo se aparecer. Mas o que aconteceu é que o Guy Gardner, ele foi chamado para substituir o Hal Jordan quando ele teve que voltar à OA, só que o Guy Gardner ele sofreu um acidente, que a bateria que ele estava usando deu defeito e lançou no universo antimatéria. Quando ele voltou catatônico, e ele ficou por muito tempo até que os Guardiões o trouxeram de volta quando teve aqueles Infinitas Terras. Só que ele voltou com personalidade meio estranha, agressivo, com tendência muito à agressividade e a não respeitar regras. Mas ele é um Lanterna Verde também muito famoso, igual o Hal Jordan por causa da própria personalidade dele. Ele tinha muita personalidade de um anti-herói, mas assim, era tão íntegro como o Hal Jordan, era tão corajoso como o Hal Jordan, e tinha grande capacidade de superar o medo. Esse personagem ele se tornou-se Lanterna Verde posteriormente, quando a tropa foi destruída numa das aventuras, que eu vou comentar em outro vídeo. Ele perdeu o seu anel e passou a usar por muito tempo o poder do anel do Sinestro, que usava energia amarela, que no caso era energia focada no medo, energia espectro emocional do medo. Depois ele perdeu esse anel e ele descobriu que era descendente de uma raça Voltarianos que tinham a capacidade de transformar seus corpos em armas vivas, entendeu? E ele passou a se chamar guerreiro. Depois ele perdeu esse poder e voltou a ser Lanterna Verde. Esse foi Guy Gardner. Mas assim, tivemos outro personagem também assumiu o manto de Lanterna Verde, que foi o John Stewart, que após o acidente com o Guy Gardner foi selecionado de Guardião do Universo para ser o substituto do Hal Jordan. Quando o Hal Jordan desistiu de ser a Lanterna Verde, ele foi sagrado como Lanterna Verde oficial do setor 2814. E ele passou a ser Lanterna Verde. Diferente do Hal Jordan, ele não usava máscara. Ele sempre deixou todos soube assim que ele era um Lanterna Verde. E antes de ser Lanterna Verde, ele era um engenheiro
e antes de ser engenheiro foi um fuzileiro naval. E assim, o John Stewart é um personagem muito correto e que ele sempre lutou pelos direitos sociais. Ele sempre se colocou na luta contra o racismo, contra o preconceito na Terra. E sempre foi um Lanterna Verde muito focado e que sempre procurava fazer o que é certo. Mas assim, ele era um lanterna que deixava a arrogância subir a cabeça dele, tanto que numa das aventuras chamada Odisseia Cósmica, em que ele estava lutando contra a energia antivida e impedindo planetas de serem destruídos, ele sem pensar foi enfrentar uma criatura antivida sozinho. E ele estava junto com o Caçador de Marte. Só que ele achou que o poder dele era invulnerável e não podia ser derrotado de forma nenhuma. E, como eu falei, os Lanternas Verdes têm uma fraqueza. O Lanterna Verde da Era de Ouro tinha madeira. E o Lanterna de Ouro da Era de Prata, da tropa de Lanterna Verde, tem outra fraqueza, que é o amarelo. Devido a um problema de impureza na grande bateria central, que é o que abastece todos os anéis dos Lanternas Verdes, tudo que for de cor amarela, eles não podem interagir, eles têm essa fraqueza, não podem fazer efeito nenhum. E devido a isso, no final dessa aventura de Odisseia Cósmica, o John Stewart foi enfrentar o vilão, que ele estava com uma bomba no planeta e a bomba era toda amarela. Destruiu todo o planeta. Só não matou ele porque o anel o protegeu da explosão e protegeu o caçador também. Mas daquele dia em diante ele ficou atormentado por isso. John Stewart já posteriormente perdeu o poder do Lanterna Verde, foi um Darkstar, ficou paraplégico, voltou a andar graças ao Hal Jordan que o curou e depois voltou a ser Lanterna Verde novamente. Como eu falei da fraqueza dos anéis, também é a amarelo. Posteriormente se descobre que essa fraqueza é por causa que dentro da bateria energética de Oa, a bateria central, os Guardiões aprisionaram uma das criaturas ligadas aos espectros emocionais. Como eu falei, num próximo vídeo eu vou falar sobre os espectros emocionais, que dão poder ao Lanterna Verde. E assim, são vários espectros emocionais, na realidade são 7 espectros emocionais. É a raiva, a ganância, o medo, a vontade, a esperança, a piedade e o amor. São esses 7 espectros emocionais. E o espectro emocional do medo foi guardado dentro da bateria. E o espectro emocional do medo está ligado em cor amarela. Por isso que tudo que for amarelo não pode ser manipulado pelo poder das Lanternas Verdes, por causa dessa energia amarela que está na bateria. Mas depois descobre-se que se você superar o grande medo, você consegue manipular a cor amarela, tudo que for de cor amarela, por causa do espectro emocional que estava dentro do que era o Parallax. Depois ele sai e todo o Lanterna Verde que supera o grande medo consegue manipular a cor amarela. Essa fraqueza deixa de existir, entendeu? Mas continuando. Depois do John Stewart, o Hal Jordan destrói toda a tropa dos Lanterna Verde, sobrando apenas um guardião e um anel de poder. Esse anel é entregue para Kyle Rayner, que, diferente de todos os outros lanternas, não teve treinamento com a tropa de Lanterna Verde. Ele se tornou o último Lanterna Verde do universo. E ele tinha essa grande responsabilidade nos ombros dele, que era manter a tradição do Lanterna Verde. Diferente dos outros, esse Lanterna Verde era um artista e era extremamente criativo, tanto que seus construtos eles remetiam a desenhos, a obras de arte, a personagens de quadrinhos, e assim, ele era um personagem muito imprevisível na construção dos seus conteúdos e como ele ia agir. Entendeu? E assim, ele teve que aprender a duras penas a usar o anel. A namorada dele foi morta pelo Major Força. Depois ele passou a namorar a Donna Troy, fez parte dos Novos Titãs e depois da Liga da Justiça. Depois ele ajudou a trazer de volta os Guardiões do Universo, quando ele obteve o poder, né, de Jade, que está ligado ao Coração Estelar. Depois ele teve poder também do espectro emocional, de umas entidades do espectro emocional da vontade, que era Ion, entendeu? Ele voltou a ser Lanterna, perdeu o Ion, voltou a ser Lanterna Verde comum, e depois ele adquiriu o poder de todos os espectros emocionais, tornando-se o Lanterna Branco,
que está ligado à vida, entendeu? E esse foi o Kyle Rayner, que para mim é um dos meus personagens preferidos. Ele é muito mais humano do que os outros. Não é que os outros não sejam. O Hal Jordan é legal, o John Stewart é legal. O John Stewart, ele trabalhou, ele apareceu nas animações da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. E ele é um personagem também muito forte, mas eu prefiro o Kyle Rayner. Depois do Kyle Rayner, tivemos o Simon Baz, que é um muçulmano, que ele foi escolhido para ser Lanterna Verde após a saga em que o Sinestro recebe o anel do Hal Jordan e se torna Lanterna Verde, e Hal Jordan perde o posto de Lanterna Verde. E nessa saga, quando eles estão enfrentando a grande ameaça do Krona, que dominou todos os Guardiões do Universo e estava dominando tudo mesmo, até as entidades dos espectros emocionais. E o Sinestro e o Jordan têm que lutar juntos, mas eles são aprisionados numa dimensão morta, onde todas as almas dos Lanterna Verde são jogadas. E o anel dele pensa que o Sinestro está morto e vai procurar um novo hospedeiro e acha o Simon Baz. Simon Baz, diferente dos outros, também não foi sagrado pela tropa, pelos Guardiões do Universo, apenas pelo anel. E a partir disso, esse Simon ele foi acusado de morte, de terrorismo na Terra, mas ele não era culpado. E ele não dependia exclusivamente do anel. Ele usava uma arma também, porque ele falava que se o anel perdesse o poder, ele teria que ter alguma coisa para se defender. Ele usava uma arma. E ele, diferente dos outros, ele fez um uniforme de um pouco diferente, com um capuz tampando todo o rosto, deixando a boca e os olhos abertos, entendeu? E assim, foi uma lanterna um dos lanternas mais assim, como eu posso dizer, que você não espera as ações dele. Ele é muito ele é um personagem que age de forma muito assim, diferente dos outros. Ele não age nas mesmas regras, ele determina as próprias regras. Claro que ele é íntegro, ele é totalmente, ele não vai matar uma pessoa, mas ele vai lutar até o final. Ele é íntegro e ele ajuda o Sinestro e o Hal Jordan a deter o Guardião Krona. Posteriormente, quando o Anel Energético, que é um vilão da Terra, onde tem o Sindicato do Crime, onde não existe super-heróis e os heróis daquela região são vilões, ele vem para a Terra Zero, que é a terra dos principais heróis, e para destruir. Só que ele é morto, o anel dele procura um novo hospedeiro e acha Jessica Cruz. E a Jessica Cruz, ela tem que lutar contra a vontade do anel de destruir todo o universo. Ela é ajudada pelo Batman, e assim consegue dominar o poder do anel e torna-se Lanterna Verde. Só que é uma Lanterna Verde que é insegura, ela não tem segurança de si mesma, apesar dela ter capacidade de superar o grande medo. Ela não consegue formar construtos inicialmente, depois ela passa a usar, porque ela passa a trabalhar com o Simon Baz para Lanterna Verde do setor 284. Elas foram ordenadas pelo Hal Jordan, que depois se tornou o líder da tropa dos Lanternas Verdes, entendeu? Assim, o Lanterna Verde ele teve vários animações e até um filme no cinema que não deu muito certo. Foi vivido pelo Ryan Reynolds, que viveu Hal Jordan. Só que o filme foi muito ruim, a adaptação foi muito mal feita. Até o Ryan Reynolds, ele até parecia bem com o Jordan, tinha os trejeitos do Jordan, só que ele ficou um personagem mais cômico e assim, estragou muito do que poderia ter sido Lanterna Verde. Mas eu coloco grande culpa no roteiro mal feito, que é o grande problema das adaptações da DC Comics no cinema. São os roteiros. As adaptações são mal feitas por causa dos roteiros. A ideia é mal concebida. Claro que o filme tem várias ideias legais. A ideia do uniforme ser uma construção que fica presa à pele ficou legal. Eu achei essas partes bem legais, mas o restante foi ruim. O Sinestro, a concepção de Sinestro estava legal, eu achei bem legal. Só a ideia do Parallax foi horrível, entendeu? Mas assim,
Claro que ele teve animações, teve as primeiras animações da década de 60, aquelas animações que junto com Aquaman, o Arqueiro Verde, e apareceu o Lanterna Verde, Hal Jordan. Posteriormente ele apareceu em animações da Super Amigos, em que a Hanna-Barbera fez essas animações, entendeu? Mostrando a luta da Liga da Justiça, no caso Super Amigos, Liga da Justiça, nessa animação. Depois teve as animações foram melhorando, aí teve a Super Amigos se transformou em outras animações melhor trabalhadas, com o poder Lanterna Verde ser melhor explorado, e foi em 2013, 2014 teve uma animação em computação gráfica em que trabalhavam os Lanternas Verdes. E ali a gente tinha a presença de toda a tropa dos Lanternas Verdes, aparecia a tropa dos Lanternas Azuis, dos Lanternas Vermelhos, dos Lanternas do Agente Laranja, do Lanternas das Safiras Estrelas, quer dizer, aparecia todo o universo dos Lanternas Verdes. Pena que a animação não teve continuação e saiu, e acabou, e foi cancelado. Depois nós tivemos diretamente para o vídeo duas animações especiais que contavam a origem dos Lanternas Verdes de Hal Jordan e depois de outros Lanternas Verdes. Essas duas animações são muito boas mesmo, vale a pena ser assistidas, entendeu? E assim, hoje esse vídeo era para falar basicamente sobre o Lanterna Verde, básico dele, não aprofundar, entendeu? Eu não quero me aprofundar nesse assunto porque, como eu falei, o universo do Lanterna Verde é muito amplo, é muito imenso. E eu for falar do Lanterna Verde, eu tenho que falar assim, como esse vídeo que eu estou falando, mais básico. Depois em outros vídeos eu falar especificamente de determinadas coisas, personagens, espectro emocional, energia do Lanterna Verde, o anel como foi construído, falar disso posteriormente, entendeu? Assim, galera, o vídeo de hoje era isso, para falar basicamente dos Lanternas Verdes. Vou pedir para vocês, se não são inscritos aqui no canal, se inscreverem, é super fácil, é só vocês clicarem aqui em inscrever-se, nesse botão sininho, e vocês estão inscritos no canal. Quando vocês clicarem em inscrever-se, vai aparecer um sininho de notificações, que é esse daí que está aparecendo, entendeu? E você clica no sininho e vocês vão habilitar o YouTube a mandar notificações para vocês quando surgirem novos vídeos aqui no canal, entendeu? Além disso, vou pedir para vocês avaliarem os vídeos aqui, dando o joinha, dizendo se vocês gostaram ou não gostaram. Dá um joinha que ajuda também a divulgação do canal, porque cada joinha você faz com que o YouTube indique mais os vídeos para outras pessoas. Também vou pedir para vocês compartilharem os vídeos, compartilharem a palavra do Diário de Bordo, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, entendeu? E assim, dessa forma outras pessoas vão saber conhecer os nossos vídeos, entendeu? Bem, galera, hoje é o vídeo de quinta-feira, é o vídeo do Espaço Tech, não. Bem, galera, hoje é o vídeo de quinta-feira, o vídeo do Espaço Nerd, entendeu? Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então fiquem ligados e acompanhem todos os vídeos aqui do canal. Então, galera, até mais. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!